Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos sempre juntos buscando reflexão sobre assuntos tão importantes. Hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo, um assunto muito interessante. Com certeza você vai gostar desse assunto que nós vamos abordar. Mas, inicialmente, vamos começar convidando você para fazermos a nossa prece. No final, teremos a fluidificação das águas. Se você quiser deixar a água no jeito, nós vamos fluidificar as águas, ok? Então, vamos fazer a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que, em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para todos nós. Abençoe, Pai, cada lar que, neste momento, está sintonizado contigo, e mesmo aqueles que não estão. Que a tua misericórdia se estenda, principalmente sobre todos os nossos irmãos que trazem a dificuldade no campo do alcoolismo. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, vamos falar sobre alcoolismo, não é? Afinal de contas, alcoolismo é doença ou não? Sim, o alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Então, o indivíduo que bebe não é porque ele não tem vergonha na cara. Às vezes a pessoa fala, bebe de sem vergonha. Não é nada disso. A pessoa que tem a doença, ela não é uma pessoa que está bebendo porque é sem vergonha. Ela, na verdade, tem uma doença e ela precisa ser tratada como tal. Então, hoje, um dos nossos papéis é nós buscarmos conciliar o assunto dentro de uma visão científica, filosófica e religiosa. Principalmente, aqui nós vamos abordar dentro de um campo médico, também dentro de um campo religioso e espiritual, fazendo a conexão com a espiritualidade do assunto. Por isso que é interessante que nós vamos ver os dois lados da moeda, tanto o aspecto espiritual quanto material do alcoolismo. Bom, em se tratando de doença, o que é importante é que a gente aprenda a fazer diagnóstico. Mesmo não sendo médico, você que está na sua casa é capaz de fazer o diagnóstico de alcoolismo, de doença, porque existem as pessoas que bebem e não são alcoólatras, existem aquelas que bebem e são alcoólatras. Como que nós vamos distinguir uma coisa da outra? Então hoje nós vamos aprender, eu quero que você aprenda junto comigo a fazermos o diagnóstico de alcoolismo, tá certo? Quando que uma pessoa pode ser categorizada como alcoólatra, ou seja, portadora da doença alcoolismo. Observa só, gente. Vamos citar um exemplo. O adolescente, porque normalmente o álcool começa na fase da adolescência, muitas vezes até mais jovem, mas vamos começar com a adolescência. Ele vai à sua primeira festinha, por exemplo, aos 13 anos de idade, vamos pegar assim. Chegando lá, ele vai por quê que ele vai à festa? O jovem normalmente vai à festa porque ele quer encontrar uma namorada legal, ele quer encontrar um namorado, ou assim por diante. Ele quer conhecer gente nova, criar novas amizades, então isso que leva ele a se interessar por uma festa, certo? E aí ele chega lá na festa, com todo mundo, conversando com os amigos, e aí o garçom vem e traz lá uma bebida. Exemplo, um ponche, que seria uma bebida que tem frutas, etc., e tem álcool nela também. Quando ele toma aquela bebida, todo mundo toma, acha normal e continua conversando. Mas o indivíduo que tem a doença, ele sente um prazer diferente, algo muito forte. Ele sente algo diferente que realmente chama a atenção dele. E ele sente um prazer gigante por aquele primeiro gole que ele tomou daquela bebida. Então, a partir daquele momento, ele começa a conversar com os amigos, mas ele não tira o olho do garçom. Então, o garçom passa a ser o seu alvo principal. Ele não olha mais para as meninas ou para os meninos, ele olha para o garçom. E aí, ele toma o segundo gole e assim por diante. Às vezes até culminando com o seu primeiro porre, o seu primeiro pileque. Ele toma todas. Então vai para casa, aí às vezes a família, nossa, que gracinha, está virando homem, tomou um porre. Está virando homem, Você vai ver o que é o homem, está virando um doente. Na verdade, ele já nasce. Então, o alcoolismo é uma doença que você já nasce com ela, tá certo? Então,
Ele chega em casa, tem todos aqueles cuidados, aí as pessoas vão lá, ele tem aquela sensação pós-bebedeira que a gente conhece e tal. Aí o tempo vai passando e aí ele começa a se interessar pelas festas, mas ele não pergunta assim, quem é que vai estar na festa? Vai ter menina bonita? Ou se é menina, vai ter rapaz interessante? Não. Ele pergunta o seguinte, vai ter bebida na festa? Aí vai. Então o alvo dele chama bebida. Olha que interessante. O foco dele é a bebida. Então ele começa a ir de festa em festa. Até que então ele começa a perceber o seguinte, mas por que eu tenho que beber só nas festas? Eu posso beber todo final de semana. Então eu saio, passo num barzinho e tomo ali a minha cervejinha, né, e tal. E ele começa a beber nos finais de semana, né? E aí ele vai aumentando a frequência. Aí, final de semana, para ele já não está bom. Ele fica com muita vontade. Aí ele começa a beber também na quarta, depois na quinta, na sexta. Aí ele começa a beber todos os dias. E muitas vezes ele começa a comprar bebida e colocar escondido, tá certo? Esconde a bebida para que ninguém possa ver e ele começa a tomar diariamente. Este é o alcoólatra. O indivíduo que não é alcoólatra vai a uma festa, toma um copinho de cerveja, tal, acabou e não tem nada disso. Ele não tem como alvo principal o álcool. O alcoólatra pensa no álcool o tempo todo, tá certo? Como o sexólatra pensa no sexo o tempo todo. Como o indivíduo guloso que só pensa em comida o tempo todo. Ele está tomando café da manhã pensando o que vai almoçar. Almoça perguntando o que vai ter na janta. Tá certo? Então, ele tem um desequilíbrio no campo alimentar. E, no caso do álcool, ele tem um desequilíbrio no campo do álcool. Este é o alcoólatra. É aquele que não consegue conter além do primeiro gole, além do primeiro copo. Ele tem que beber todas, como diz o outro. Tá certo? Então, se você tem alguém ou conhece alguém, ou você é assim, você pode fazer o seu próprio diagnóstico. Eu sou alcoólatra. E o que eu preciso fazer para me controlar essa doença, para me libertar dessa doença? Existe medicamento para essa doença? Existe, tá certo? Dentro da área médica, nós temos alguns medicamentos interessantes. Durante um período que eu trabalhei no neuropsiquiátrico, nós tratávamos muitos alcoólatras que estavam internados e a medicação que nós utilizávamos é o antietanol. É uma medicação interessante, aonde o alcoólatra, depois que toma, sente muito mal com o efeito e, às vezes, cria aversão ao álcool. Às vezes. Então, o antietanol não é a solução definitiva para todos os alcoólatras, mas para alguns o efeito é interessante. Lembra quando a gente, antigamente, que os pais faziam o filho comer na marra uma substância? Por exemplo, se ele gostava de doce de batata doce, e aí ele foi comer e o pai falou, agora você vai comer um prato de doce de batata doce para você deixar de ser guloso, guri. E fazia o guri comer na marra, ele criava aversão à batata doce. Então isso acontece com o antietanol. É quando você toma o antietanol e toma o álcool, você sente uma aversão, porque o álcool te faz tão mal, tá certo? Que você acaba sentindo uma situação de muito mal-estar. O indivíduo tem uma hipotensão, tem náusea, tem vômito, tem dor abdominal, enfim, ele vê a morte de perto. Tanto que no hospital que nós dávamos o antietanol, eu estava do lado com o material, porque se caso houvesse algum problema, eu estaria ali para socorrê-lo. E óbvio, você não pode dar esse remédio para qualquer um. Ele tem que ser acompanhado por um médico, tem que ver se ele tem algum problema cardíaco, porque ele pode fazer uma parada, né? A medicação é uma medicação pesada e que exige cuidados médicos mesmo, não dá para você ir dando para qualquer um sem saber o que o paciente tem, tá certo? Mas é uma das soluções. Porém, não existe outros medicamentos, existe similar, mas não existe, além desses, algo que possa modificar, que possa tratar de fato, né? Então, na verdade, o alcoolismo é quase uma doença considerada incurável. Aliás, pela Organização Mundial de Saúde, ela é considerada incurável, porque o indivíduo que nasce alcoólatra, normalmente morre alcoólatra. Nós vamos ver algum depoimento, teremos hoje um depoimento aqui do Geraldo, né, que já vivenciou o alcoolismo e que traz um relato para nós sobre essa questão do alcoolismo. Mas
Então, o importante é nós falarmos, mas então qual o tratamento, Márcio? Além desse antietanol que tem que ser dado com ordem médica e etc. Qual é o tratamento? Olha, um dos grandes tratamentos para alcoolismo chama AAA. O que é isso? Que remédio é esse? Associação de Alcoólatras Anônimos. É o órgão mais competente do mundo para tratamento de alcoolismo. Não conheço nada igual. Eu fiz um curso em São Paulo, na década de 90, no Instituto Fraternal de Laborterapia, onde existia um trabalho com alcoolismo. E neste curso que eu fiz em São Paulo, no final de semana, nós ficamos sexta, sábado e domingo estudando alcoolismo com alguns professores da USP, um trabalho maravilhoso. E lá eu aprendi que o AA é o órgão mais competente do mundo para tratar de alcoolismo. Portanto, em Cuiabá tem o AA, nós vamos ver se você entrando na internet, você coloca AAA de Cuiabá, vai aparecer o telefone, você liga e você entra em contato para você poder começar esse tratamento, na área de alcoolismo. Além desse tratamento, nós vamos perceber que o grande segredo na questão do álcool ou de qualquer outro vício é nós buscarmos fugir dele, fugir da tentação. Por isso que Jesus, ele nos diz no Pai Nosso, não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Então Jesus sabia que cada um de nós temos as nossas tentações. Tá certo? O alcoólatra é com o álcool. O indivíduo obeso é em relação à alimentação, por exemplo. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção e que é muito importante é a não discriminação do alcoólatra. Porque muitas vezes a gente destrata ou trata o alcoólatra como se ele fosse uma pessoa desprezível. Então você chama de pé fofo, Zé Pinguinha, entendeu? E isso é muito triste, porque na verdade, no que nós somos melhores que o alcoólatra? Fala para mim, no que você acha que você é melhor que um alcoólatra? Nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos vícios, centenas de vícios e na verdade somos todos iguais. A diferença é que ele é no álcool. Existem outros que são nas drogas, outros que são em medicamentos, são drogas lícitas, outros no sexo, outros no furto, roubam e assim por diante. Então, cada um traz o seu vício e a sua dificuldade. Então, o respeito ao alcoólatra é muito importante, porque ele tem que ser tratado com amor, com carinho. Isso eu aprendi no Al-Anon, que é uma parte do AA ligado para a família do alcoólatra. Tem também o Aladim, como a criança trata o seu pai alcoólatra, qual a maneira que ela deve ter para tratá-lo. Existe todo um mecanismo, para que a gente possa abordar esse assunto, desde a criança, o jovem, E a influência, nós vamos ver depois, dos espíritos sobre essa doença alcoolismo, que é outra questão muito interessante. Nós vamos ver algumas imagens, de como ocorre o processo obsessivo. Mas, antes disso, eu queria lembrar aqui que nós, então, não podemos discriminar. Porque você imagina você criticando o alcoólatra se você não dá conta de controlar o seu peso. Quantos quilos você tem? Você deve estar acima do seu peso. Come feito um condenado ou uma condenada. Aí é muito fácil, falar mal do alcoólatra, criticar os outros, se nós não estamos dando conta de controlar nem a nossa boca em relação à alimentação, não é? Aí tem pessoas que são maravilhosas, magrinhas, controla a boca, come certinho, mas fala mal da vida alheia, tem esse vício, fala palavrão, Então, cada um de nós tem as nossas imperfeições. Então, nós não temos o direito de criticar ninguém. Ao contrário, nós temos que olhar todos com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, porque nós somos todos iguais, frágeis em todos os sentidos, Então, você poderia dizer, Márcio, o que eu posso fazer para me evitar, cair nesse vício do alcoolismo? O que eu posso, qual o tratamento além desse que você me colocou? Gente, uma das coisas que nós temos que fazer é evitar, tá certo? Dar o exemplo para as nossas crianças em relação ao álcool.
Eu percebo que, infelizmente, a nossa sociedade, ela tem o álcool como uma coisa normal, saudável. E do ponto de vista médico, principalmente quando você entra numa visão mais profunda da medicina, por exemplo, na ortomolecular, ou mesmo estudando com maior profundidade a bioquímica do homem, cada gole de álcool lesa milhões de neurônios. Então, o álcool, ele é lesivo. O fígado não foi feito para metabolizar o álcool. Esses dias eu conversei com uma senhora que bebe e ela diz: doutor Márcio, mas o nosso corpo não tem necessidade do alquinho de vez em quando? Eu digo: não. Se nós precisássemos, o nosso próprio corpo produziria. Por exemplo, endorfina é um tipo, né, de substância que o nosso corpo produz. Então, tem pessoas que usam cocaína, que usam dolantina e essas substâncias. Por quê? Porque, na verdade, ela quer sentir um prazer maior do que aquela que o corpo dela produz. O que o nosso corpo precisa, ele produz. Nós não precisamos introduzir. Então, isso é desculpa que a gente inventa, não é? Ah, eu vi uma matéria sobre o vinho, que o vinho é maravilhoso para o coração e tal. Dentro do vinho tem uma substância chamada resveratrol, que é uma substância protetora cardíaca, indiscutível. Mas no suco de uva tem, de todas as frutas escuras tem o resveratrol. Então você não tem nada de tomar vinho para poder ser bom para o coração. Isso é marketing de empresas que querem vender vinho. Isso é conversa para poder dormir, porque na verdade a quantidade de resveratrol que tem em um copo de vinho é insignificante, perto do que você poderia tomar uma cápsula de resveratrol, por exemplo. Você não precisa beber para você ter essa substância que é saudável. O resto do vinho é álcool que vai matar os seus neurônios, vai lesar o seu fígado, vai lesar o seu estômago, vai lesar todo o seu tubo digestivo. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Ah, quer dizer que eu não posso beber socialmente? Não, presta atenção. Quando você toma um copo de cerveja uma vez por semana, o seu corpo acaba conseguindo superar e metabolizar aquela droga que você está usando. Agora, todos os dias, todo final de semana, você repete a cena, ele não consegue e você acaba tendo lesão. Quando você pega o Harrison, que é considerado o pai da medicina, no estudo, quando eu estudei e quando você vai estudar, né, o Harrison, que é medicina interna, né, você vê que o Harrison fala que o indivíduo que toma todos os dias um cálice de vinho antes do almoço e antes do jantar, durante 10 anos é o suficiente para ele produzir uma cirrose hepática. Sabia disso? Não é nada saudável. E ele está produzindo uma cirrose hepática. Ah, meu avô fazia isso e viveu 100 anos, mas ele não tinha predisposição genética. Mas com certeza, se ele não lesou o corpo nessa encarnação, na próxima ele já vai nascer ou com cirrose ou faltando o último gole para chegar à cirrose. Tem gente que bebe a vida toda e não desenvolve cirrose. Outros bebem um pouquinho e já tem cirrose. Por quê? Porque ele já bebeu todas em vidas anteriores e agora só está faltando para completar o tanque, como diz o outro. Aí ele completa o tanque e ele já está com a cirrose pronta, não é? Eu atendi um jovem em Chapada dos Guimarães, com 10 anos, que nasceu com uma cirrose hepática, de etiologia a esclarecer. Ninguém sabia, não era hepatite C, não era hepatite B, não era nada, era idiopática. Sabe o que é idiopática? É um nome bonito que a medicina inventa para dizer que não sabe o que é, ou seja, é de origem desconhecida. E foi muito interessante porque eu fui visitar essa criança que estava com cirrose, toda edemaciada e tratando no Hospital Júlio Miller. E quando eu fui visitar essa criança, eu fiquei com muita pena e queria dar um auxílio para essa família. Então, quando eu fui visitá-la pessoalmente lá na sua casa, olha que interessante, eu perguntei, tem alguém mais na família que bebe? Ele disse, não, nós somos todos evangélicos, ninguém não bebe aqui, graças a Deus, ninguém bebe.
Eu disse, nossa, interessante. Eu estava tentando descobrir se havia algum resquício de alguém que bebia. De repente eu vi uma foto na parede e disse, quem é esse moço? Porque pela foto eu percebi que ele bebia, só para você ter uma ideia, porque a gente que é da área médica, bateu o olho e você já sabe. Aí ele diz, esse é o avô, é meu pai, esse é o avô dele, entendeu? E eu olhei, eu achei muito interessante, porque o olho dele era igualzinho do avô. E eu disse assim, escuta, e esse avô dele bebia? Era alcoólatra? Ele disse, não, ele era evangélico também, não bebia. Aí o esposo dela disse, não, bem, ele só virou evangélico 15 dias antes de morrer. Eu falei, como que ele morreu? Ele morreu com cirrose hepática, o fígado dele foi todo destruído pelo álcool. E eu olhei para o menino e percebi nitidamente a semelhança, e o diagnóstico que eu fiz é que aquela criança de 10 anos era o avô reencarnado com cirrose hepática. A causa da cirrose dele, que os médicos não sabiam, eu descobri que, na verdade, era o vovô que tinha bebido todas e nasceu como neto cirrótico. Esse menino, aos 12 anos, foi a óbito, porque a cirrose destruiu totalmente o seu fígado e ele não conseguiu um transplante de fígado. Então, desencarnou em função do álcool né? Aí você fala, Márcio, mas ele não lembrava nada, tadinho, inocente. Sim, mas ele tinha. Por que Deus ia dar uma cirrose para ele e outras crianças vivem bem sem cirrose, não é? Então, quem está bebendo hoje está plantando um pé de cirrose. Se não for para essa encarnação, vai ser para a próxima. Isso quem acredita em reencarnação. Eu estou contando uma história que você pode não acreditar se você não quiser, não há problema. Mas é muito interessante, tem muito sentido e explica muito a justiça divina, né? Porque uns têm, outros não têm. Então, o álcool, ele provoca lesões não só nesse corpo, mas no perispírito, levando essa lesão para a próxima encarnação. Ou seja, quem planta hoje, colhe amanhã. Essa é a lei divina, lei de causa e efeito. Plantou, você vai colher. Eu fico triste, porque aqui em Cuiabá você vê inúmeras empresas falindo, placa de vende-se, aluga-se para tudo quanto é canto, mas distribuidora de bebida e farmácia tem uma em cada esquina, não sei se você já reparou. E eu passo, está lotado de gente tomando bebida. Eu fico muito triste. Você fala, Márcio, então a Organização Mundial de Saúde preconiza que em torno de 15% da população mundial é alcoólatra. Mas o que a gente vê é tanta gente bebendo que parece que não é 15%, é 100%. Na verdade, 15 a 20% tem a doença alcoolismo. O restante bebe porque usa o álcool como mecanismo de fuga para afogar suas dores, suas mágoas, seus ressentimentos, né? Sua tristeza, sua depressão. Usa o álcool como um medicamento para aliviar a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia. Mal sabendo ele que ele está muitas vezes adquirindo um vício que vai levar esse vício para a próxima encarnação. Então ele vai nascer alcoólatra da próxima, porque nessa ele já começou o hábito da bebedeira. Olha que interessante, não é alcoólatra, mas bebe até não conseguir se libertar na próxima encarnação. Por isso que na área médica, na área da saúde, a gente questiona, porque quando nós estudamos, nós falamos, então, o alcoolismo é a doença genética? Existe um gene que você já nasce alcoólatra? Não, não tem. Nós temos pais alcoólatras cujos filhos não são alcoólatras. Olha que interessante. E são vários. Então, não é uma doença genética. A medicina não sabe explicar, só sabe dizer que quando você é alcoólatra, você já nasce alcoólatra, tá certo? Com essa doença. Então, talvez até no futuro eles vão descobrir alguma prova material de que o indivíduo já nasceu com aquela doença. Mas isso não significa que a doença é por causa da lesão no corpo. A doença é a lesão na alma, é o vício adquirido em vidas anteriores, né? Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado em buscar o álcool como mecanismo de fuga, como mecanismo de distração, né? De
lazer, porque tem tantos outros lazer mais saudáveis, por que nós temos que usar o álcool? Até dando mau exemplo para os nossos filhos, chegando em casa alcoolizado, chegando em casa num estado lamentável, né? E outra coisa, o álcool, gente, ele lesa todos os neurônios nossos de um modo geral. A sinapse neurológica se torna lenta, porque o álcool é depressor do sistema nervoso central e periférico. Então, com essa lesão, você vai ter retardo mental. O indivíduo que bebe, ele passa a se tornar um indivíduo com lesão mental, neurológica, tá certo? Ele passa a ter tremores de extremidade, ele tem as vasculite periférica, porque lesa todos os nervos da periferia, e por isso que o pé incha, e ele não consegue ter uma circulação adequada, lesa os vasos sanguíneos, enfim, o álcool, ele destrói o indivíduo. Você quer ter eu fazia uma experiência quando eu fazia palestras sobre alcoolismo nas escolas, eu levava um coração de galinha, você pega um coraçãozinho, um fígado de uma galinha que você acabou de matar e você eu colocava dentro, mandava o pessoal pegar na consistência do fígado antes da palestra. Pega para ver como é o fígado da galinha, todo mundo pegava. Aí eu falava, agora eu vou começar a palestra e vou pôr o fígado dentro de um copo de cachaça aqui, beleza? Aí colocava a pinga e punha o fígado lá e começava a bater papo. Depois de 40 minutos, uma hora, eu digo, agora vamos pegar no fígado. Aí você vai lá pegar para você ver. Ele começa a ficar emborrachado, duro, já começando o processo cirrótico. Olha que interessante. Uma hora que o fígado da galinha está dentro do álcool. Então, meu amigo, é simples de você saber o que vai acontecer dentro de você. Então não adianta a gente ficar querendo criar autoenganação e achar que álcool não é problema. Fico triste com algumas pessoas que têm barzinho dentro de casa, traz bebida para dentro de casa, né? Pessoas já de idade, dando mau exemplo para o neto, para os filhos, de bebida. Bebida nós não podemos ter dentro de casa, devemos evitar. Por quê? Porque nós podemos, com isso, mudar a conduta de muita gente. Em relação ao tratamento do AA, o que eles preconizam, mas eu queria que você fosse, porque é fundamental, é que nós devemos evitar o primeiro gole, fugir da tentação. Então, cada dia é um dia, só por hoje eu não vou beber. E assim é uma luta por anos a fio que você tem que travar. Porque o alcoólatra, quando ele passa anos sem beber, você acha que a doença foi curada, e não foi. Eu atendi uma odontóloga que ela passou 15 anos sem beber, não bebia, ela estava em abstenção, fazia palestra no AA, uma pessoa maravilhosa, né? E um dia ela foi no aniversário de 15 anos da sobrinha, tá certo? Chegando lá, ela comeu uma empadinha que tinha álcool na fórmula, na massa, para ficar crocante. Ela não resistiu, depois que ela comeu 2 empadinhas, abriu a geladeira, pegou uma garrafa que tinha de Campari e bebeu inteirinha e já saiu carregada da festa, totalmente bêbada, embriagada. Caiu de volta no alcoolismo, ficou 5 anos sem conseguir se libertar. Depois ela parou de novo e voltou a fazer os seus depoimentos no AA e fazer palestras contra o álcool. Então, gente, se o álcool é tão prejudicial e no aspecto espiritual tem tanta influência negativa, por que nós vamos insistir em cultivar esse mau hábito, não é? Podemos beber sucos naturais, água que é tão saudável, né? E não ter esse hábito, né? Por que nós temos que beber para ficar alegre? Fala para mim. Essa é uma alegria falsa. A alegria verdadeira não precisa de pinga, não precisa de cerveja, não precisa de álcool. Ajude-nos a combater esse vício que se alastra na humanidade. Eu diria que hoje 70%, você sabia que Cuiabá é campeã brasileira em consumo de cerveja? Supera até Rio de Janeiro, supera todas as cidades brasileiras em álcool. É porque aqui é muito quente, aí a gente tem que tomar quente, tomar água. Mas por que tem que tomar cerveja, tem que tomar refrigerante para engordar, tem que tomar... Por que isso? Que cultura é essa? Vamos mudar essa cultura, né? Toma chimarrão, vamos tomar tereré, que é muito melhor, mais saudável do que você ficar se encharcando no álcool, né? Então, essa cervejinha que parece uma coisa tão agradável e tão saudável, ela causa tantos problemas. Uma delas é a barriguinha, que você vai ficar com aquela barriguinha maravilhosa, porque cevada engorda,
tá certo? Cevada engorda e você tem uma sensação de que não vai engordar, tá certo? Então é fundamental que você pense nisso. E agora nós vamos aí, gente, a um breve intervalo e voltamos já já. Você que conhece o trabalho da Associação Espírita Vantuil de Freitas e Obras Sociais Vantuil de Freitas, sabe como você pode nos ajudar? Sendo um sócio contribuinte, pois nós temos lá um atendimento semanal de aproximadamente 1.500 pessoas. Fazemos por dias 350 refeições gratuitamente. No final de semana, temos a sopa fraterna, aproximadamente 500 pratos de sopa. Temos assistência na questão material, temos assistência ambulatorial, temos assistência em diversas frentes de trabalho, mas para manter tudo isso, precisamos da sua ajuda. A sua ajuda como sócio contribuinte da Associação Espírita Vantuil de Freitas. Venha fazer parte dessa família. Se você não pode doar o seu tempo, você pode nos auxiliar, ajudando através de ser um sócio contribuinte, fazendo parte dessa construção, dessa instituição séria que você conhece há 27 anos, fazendo a diferença na vida de muitos, pois atendemos nesse período a mais de 10 mil pessoas durante um ano, fazendo bem, trazendo bem e auxiliando dentro das necessidades que nos cabe. Então venha fazer parte, você pode ser um sócio contribuinte da Associação Espírita Vantuil de Freitas. O uso de bebidas alcoólicas está associado a 3 milhões de mortes no mundo todos os anos, sendo que o uso do álcool aumenta a chance de morte por cirrose hepática, pancreatite, câncer de laringe, violência, acidentes e muitas outras coisas. No Brasil, há cerca de 15 milhões de dependentes da bebida alcoólica, e a metade dos usuários iniciaram o uso antes dos 12 anos de idade. Não seja mais um. Álcool, nem uma gota. Então vamos às nossas perguntas sobre o assunto alcoolismo. Vamos ver as perguntas, olha que interessante. Olá, eu sou Jussara, trabalhadora do Vantuil de Freitas. Doutor Márcio, eu tenho uma pergunta em relação ao álcool. Qual que é a influência do obsessor em relação às pessoas que consomem? Ok, Jussara, sua pergunta é interessante, né? Nós vamos ver agorinha um pequeno vídeo sobre sozinho, mostrando a influência dos espíritos. Mas isso é algo que eu não falei. Mas quando você bebe, os espíritos se aproximam de você e sugam o álcool etílico, tá certo? De você. Então a gente acaba sendo um verdadeiro instrumento para as trevas, para que esses espíritos acabam alimentando seus vícios do álcool. Márcio, mas por que eles encostam na gente para beber? No plano espiritual não tem álcool? Tem, mas o problema é você ter condição de comprar esse álcool do outro lado. Então é mais fácil encostar e sugar de alguém, principalmente mais denso, do que você conseguir esse álcool, tá certo? Então, na verdade, a influência dos espíritos é maior do que nós imaginamos. Muitas vezes você nem quer beber e os espíritos levam você para o bar. A influência é imensa dos espíritos, tá? Vamos à próxima pergunta. Tudo bom, Márcio? Tudo tranquilo? É o seguinte, a gente tem um dito popular que diz que devemos evitar o primeiro gole. Que esse primeiro gole pode liberar os dragões que tem dentro da gente, de vícios. E o alcoolismo é um desses dragões. Existe uma verdade sobre essa fala de nós evitarmos o primeiro gole? Um abraço. Celso, a sua pergunta é maravilhosa e isso nós até comentamos. Em qualquer situação, em qualquer vício, evitar o primeiro ato é fundamental, porque depois do primeiro vem o segundo, o terceiro, o quarto e é muito mais difícil. Então devemos sim evitar o primeiro gole. E o Celso me fez lembrar uma coisa muito interessante. O álcool muitas vezes é o trampolim para outras drogas. Tá certo? Como a maconha, como a cocaína, o crack, a pasta básica e outras. Porque o indivíduo já está alcoolizado, ele perde um pouco a noção do perigo
que essas outras drogas oferecem. Então, acaba sendo um trampolim para outras drogas, inclusive acidentes de carro, que nós não comentamos, mas a maior parte dos acidentes são pessoas embriagadas, né? E assim por diante, que são danos e danos sociais, que nós não vamos nem comentar aqui. A família que sofre o bafão de um alcoólatra numa festa, os filhos, o complexo que tem de alguém falar seu pai é um pinguço, e essa coisa dolorosa para a criança, né? Então vamos à próxima pergunta. Olá, tudo bem? Sou Cirlane, trabalhadora aqui do Vantuil de Freitas. Doutor Márcio, tenho uma pergunta. Uma gestante, durante todo o seu período de gestação, que vem consumir o álcool, o bebê, ele pode nascer também com esse vício? Ou o obsessor pode transmitir isso também para o bebê, além da mãe? Olha que pergunta interessante da Cirlane, né, gente? Cirlane, na verdade, é assim, a criança, o fato da mãe beber e ser alcoólatra, a criança não vai ser alcoólatra, mas o álcool prejudica essa gestação. Essa criança vai nascer de baixo peso, com várias predisposições genéticas para diabetes e outras doenças que o álcool provoca, tá certo? Porque o álcool acaba passando de uma forma indireta para esse bebê e tendo problema. Normalmente são crianças que nascem de baixo peso, com a imunidade baixa, vão ser crianças que adoecem com maior frequência e sem contar as lesões neurológicas que podem ocorrer nesta criança. Então, o correto é que a mãe gestante, se o indivíduo normal já deve evitar o álcool, imagina a gestante. Com certeza tem que evitar esse álcool, porque essa criança vai ser prejudicada indiscutivelmente. Em relação à influência de obsessor também, porque a mãe obsediada, a obsessão acaba atingindo a criança também, né? Então vamos à próxima e última pergunta. Olá, doutor Márcio, tudo bem? Meu nome é Genane e eu queria perguntar sobre a visão que a doutrina espírita tem em relação ao álcool na infância, porque a gente vê a criança tendo contato com o álcool muito cedo, em casa com os próprios pais, muitas vezes nas próprias festinhas de aniversário das crianças, as pessoas fazendo uso dessa bebida. Então eu queria que o senhor trouxesse para nós a visão que a doutrina espírita tem em relação a esse aspecto extremamente cultural e que é vivido de forma natural em muitas famílias. Obrigada. Olha, Dejanane, a sua colocação é maravilhosa, né? E nós já comentamos, é uma irresponsabilidade dos pais, né? Eu conheço o pai que manda o filho comprar bebida no bar e o bar vende. Interessante, existe uma lei que proíbe o menor de ter acesso ao álcool, mas infelizmente ela não é respeitada. E nós vemos jovenzinhos comprando em supermercado, comprando bebidas, né? E tomando, reunidos tomando o álcool. Então é lamentável. Em relação à visão da doutrina espírita, ela, como uma ciência, uma filosofia e uma religião, ela deixa claro que nós, pais, temos que evitar ter o álcool dentro de casa e oferecer para os nossos jovens. Isso é muito importante, tá certo? Porque nós não temos condição de ter esse tipo de coisa. Você sabe que a minha filha chegou e disse, pai, eu vou fazer uma festinha aqui em casa, eu posso trazer os meus amigos? Eu digo, lógico, seus amigos são muito bem-vindos na nossa casa, né? Pode fazer a festinha sua aqui, sem problema. Ela disse, e eu disse, mas em relação ao álcool? Eles vão trazer bebida. Eu falei, então não, meu amor, aqui na minha casa não entra álcool de jeito nenhum, tá certo? Então eu não autorizo a festinha, já está desautorizada. Se quiser é sem álcool, eu não bebo e sou contra o álcool, então não tem por que a gente ter bebida. Não, pai, é uma coisa social, uma coisa normal. Eu digo normal para quem não tem realmente a consciência da gravidade que o álcool produz, minha filha. Mas para mim que tenho, é um absurdo, impossível, tá certo? Então, pai, então eu vou fazer a festa na casa do meu amigo. Eu falei, então pode fazer onde você quiser, mas aqui não. Então, gente, tem certas coisas que você não tem como ter meio termo, tá certo? Ou é quente ou é frio, ou é Deus ou é o diabo, ou é o vício ou não é. Jesus disse, não se pode servir a Deus e a mamon. Não dá de você acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Se eu sei que o álcool, ele é um tóxico para o nosso corpo, ele mata, por que eu vou insistir nesse assunto?
não é? Então, eu acho que nós temos que radicalizar, nós pais, em relação aos nossos filhos. Não deixe eles ter contato com o álcool. Isso é importante, porque nós não sabemos se ele é um alcoólatra ou o que vai ser no futuro dele. Agora, se ele, depois de adulto, se tornar, né, um alcoólatra, aí é um problema dele, aí é o livre-arbítrio dele. Mas a nossa parte nós fizemos, dando exemplo de não trazê-lo em contato com o álcool. Porque numa casa onde todo mundo bebe, a criança acaba sendo induzida a beber e acha que beber é uma coisa natural, saudável, social, e não é não, tá certo? Nós vamos perceber no futuro que assim como o cigarro foi proibido e aparece no rótulo, este cigarro causa câncer, vai aparecer nas bebidas. Por que não apareceu ainda? Porque, fonte de renda gigantesca para a nossa nação, o imposto que se cobra. Mas o dia que nós começarmos a catalogar cientificamente o caos que o álcool produz, vai ser realmente anotado e dizer: esta cerveja pode te causar cirrose hepática e você morrer em função dela. Tinha que ter no rótulo, não é? Porque todos nós sabemos disso. Quanto que o Estado gasta, quanto que o nosso país gasta em consequência do álcool? Milhões e milhões, tá certo? E, aliás, o álcool é uma das causas de depressão do ser humano, porque o álcool deprime todo o seu sistema nervoso central e baixa a sua imunidade, tá certo? Então, o álcool também está como causa de depressão, ok? Gente, agora nós vamos ao vídeo sozinho, mostrando a influência dos espíritos naqueles que bebem. Olha que interessante esse vídeo. Vamos assisti-lo? Vamos lá. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Você sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode É a ficar chave. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? Sozinho.
Gente, dentro desse assunto alcoolismo, nós vamos ouvir agora o Geraldo, que tem uma experiência nessa área, que vivenciou a questão do alcoolismo, né? E ele vai estar dando o seu depoimento aqui para nós. Geraldo, seja bem-vindo aqui, né, ao nosso programa. Geraldo está chegando aqui, né? Seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Nós temos aqui, né, Geraldo, você, as pessoas que vão te ouvir nesse momento. Pois não, Geraldo, pode falar como que você vivenciou essa questão do alcoolismo, né? Quando foi? Conta para nós a sua história. Bom, primeiramente, Márcio, eu quero dizer que eu não tenho constrangimento nenhum de mostrar meu rosto, porque, na verdade, o que eu faço, as ações que eu faço, que eu pratico no dia a dia, é para ajudar aquelas pessoas que já fazem, ainda fazem a mesma coisa que eu fiz muito tempo atrás, tá? Então, a recuperação minha, eu comecei muito cedo, com 12 anos de idade, eu me afoguei num copo de cachaça, tá? Isso, nunca esqueci disso, tá? Mas hoje eu estou livre disso, graças a Deus, porque eu recebi ajuda. E uma das coisas que eu recebi ajuda, Márcio, eu me lembro bem, a minha prima, a mãe de Ariel, que trabalha lá no Vantuil de Freitas, a minha filha, Maria José, ela chegou na minha casa, eu estava embriagado e perguntou: você quer participar do Evangelho no Lar? Eu falei, eu quero. A partir daquele dia, eu nunca mais deixei de participar. Bacana. E eu mudei completamente a minha vida. E eu me lembro bem de famílias como a família Fontes, Hermes. Ele, quando iniciou o Vantuil de Freitas, eles chegavam na minha casa: vamos para lá, Geraldo, tem um doutor muito bom lá, tá? Ele está com ideias positivas. Aí foi para lá que eu fui. Aí mudei completamente o rumo que eu tomava, né? Eu evitei lugares onde a gente consumia a bebida, e foi pegando mesmo na doutrina espírita. Eu sempre fui espírita desde criança, tá? Frequentei igreja evangélica, igreja católica, tá? Nunca eu tive preconceito nenhum contra nenhuma religião. O AA, eu não fui ao AA, mas levei muita gente ao AA, tá? Certo. E a gente tem hoje muitos amigos que se absteram da bebida alcoólica porque a gente praticou esses atos. E hoje, Márcio, a gente trabalha num evento lá do Vantuil que chama-se Pão Fraterno Chico Xavier, a qual nós visitamos albergues, tá? Onde tem alcoólatra, tem usuário de drogas, tá? E a gente tem uma convivência boa, vai levar o Evangelho de Jesus, tá? A gente está praticando isso, tá? Isso tem me dado força, porque eu já estou há mais de 20 anos, 23 anos, porque eu me lembro bem o dia que eu deixei a bebida alcoólica, no dia 17 de dezembro de 1966, a partir desse dia. Mas eu tive, como disse no começo, auxílio de pessoas, e eu não posso deixar de auxiliar outras pessoas também, porque senão eu seria egoísta demais, né? Muito bacana, né, gente? Veja só, quantos anos então, Geraldo? São 23 anos, vai ser 23 anos dia 17 de dezembro. Gente, quem bebe e quem luta, né? Cada dia é uma vitória, não é isso? Cada dia uma vitória. E uma coisa importante que a gente vê no Geraldo é ele sair do meio, porque você deixa o álcool, mas você continua saindo com os amigos, indo no bar, fica difícil de resistir, né, Geraldo? É muito então, difícil. O Geraldo entrou num trabalho social, ele se envolveu com a caridade, ele começou a fazer um trabalho de auxílio. Você vê, ele tem um trabalho que chama Pão Fraterno, que é levar o pão, o leite, né, para doentes, para alcoólatras, para dependentes químicos, então, nos albergues. Então, isso te dá, né, Geraldo, essa força para que você continue, né, sem o álcool. E você acha que em termos de prazer de vida, Geraldo, você hoje é um homem mais feliz ou quando você bebia você era mais feliz? Eu não tenho dúvida nenhuma, Márcio. Eu sou feliz. Eu sempre digo, pergunta para mim assim: como está você? Estou sei.
mas 100% bem, graças a Deus. Por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração. E eu sigo os passos de Jesus. Bacana, né, dentro Geraldo? de uma filosofia religiosa, que é a doutrina espírita. Eu não tenho como duvidar o auxílio que eu recebi da espiritualidade na minha recuperação, tá? Então, gente, o sacrifício, né, Geraldo, vale a pena porque você consegue se sentir muito mais feliz e você consegue perceber que você se libertou, porque o álcool, como qualquer outro vício, ele escraviza você. Você é um escravo do álcool, né? Então, você pode ser considerada um homem alforriado, né? Mas nós sabemos, né, Geraldo, que o álcool, se você voltar a beber, você cai tudo de novo e perde todo esse tempo, porque você pode ter a recaída famosa, né? Então, é estar sempre vigiando. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Não é isso, Geraldo? O tempo todo vigiando, não é isso? É o que a gente faz todos os dias, gente. Andar com os passos de Jesus, tá? Jesus é nosso guia, é nosso caminho, a nossa verdade, é a nossa vida. Ele é a luz do mundo, que anda no caminho com ele, não anda nas trevas. É o que eu tenho feito. Bacana, Geraldo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Jesus nos abençoe, continue firme, tá certo, Geraldo? Eu estarei aqui, Márcio, trabalhando. sempre que for preciso para auxiliar alguém a fazer essa recuperação, tá? Bacana, vai com Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, vimos aí o depoimento do Geraldo, né? Como é interessante, você vê como é importante você se vincular a um trabalho do bem, você buscar outras fontes de prazer. Todos os vícios, quando nós conseguimos abster-nos dele, nós nos sentimos forte, né? Então, essa fortaleza é a sensação de vitória sobre nós mesmos, porque grande homem não é o que ocupa os melhores cargos políticos, os melhores, tem mais dinheiro, né? Grande é aquele que consegue vencer a si mesmo, vitorioso é o que vence a si mesmo. Então, o Geraldo é um vencedor de si mesmo, isso é lindo. Quantos Geraldo nós temos na vida, né? Quantas pessoas já superaram? Parabéns você que já superou o álcool. Quem não superou, saiba que é possível. Basta nós lutarmos dia a dia, tentando encontrar prazer em coisas que nos fazem bem, que nos trazem paz e não nos trazem tristeza e angústia. Gente, vamos aos avisos agora importantíssimos. Um deles é em relação a uma ação entre amigos que nós fazemos nas obras Vantuil de Freitas para auxiliar a gente na manutenção daquela obra. E todo ano, todo semestre, a gente faz uma ação entre amigos de um carro, sorteio de um carro. Então, nós vamos ter um Onix 0 km, 2019, completo, ar, trava, direção, tudo, tá certo? É preto, tá certo? Muito lindo o Onix, já está exposto em alguns locais, esse carro. É uma ação entre amigos, então custa R$20. Você vai ligar no nosso telefone e dizer que você tem interesse e você pode comprar pelo próprio telefone, pela celular. Aí eles te dão um número da sua ação e você começa a concorrer. Ou você compra, adquire esse ingresso no telefone que está aí, né, nesse momento aparecendo. Então, é uma maneira de você colaborar conosco e você ainda está correndo o risco de ganhar um carro 0 km para passar o final do ano com ele, né? Já tivemos 14 carros, né? Não, essa é a 14ª, 13 carros nós já entregamos para diversas pessoas. Na internet, no nosso site, tem o nome de todos os ganhadores, mostrando que o nosso sorteio é uma coisa séria, né? É um trabalho sério, ok? Então, este é um dos avisos. O outro aviso importante, né, é que você, por favor, entre em contato conosco, mande a sua sugestão, você pode, né, olhar o nosso WhatsApp, manda um oi para nós, para a gente ter ideia de audiência, se você está gostando do programa, se você não está, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso programa. Nós estamos aqui tentando acertar, né, de alguma forma. Então, aceitamos a sua sugestão. Se você independente da sua religião e gostaria de uma entrevista, você pode mandar, seja você pastor, padre, seja você de ateu, não importa, e você quiser uma participação, você entra em contato conosco e a gente vai agendar e ver a possibilidade de você estar conosco aqui numa entrevista, participando conosco deste programa, que ele é um encontro com a espiritualidade, não é um encontro com nenhuma seita e nenhuma religião. Isso é importante a gente ter essa visão, é uma visão mais ampla, né, de um ecumenismo, porque Deus está em todos os lugares, ok?
Adultos, jovens, crianças e trabalhadores fizeram dessa edição do Encontro Fraterno Alta de Souza um verdadeiro encontro de luz em Várzea Grande. Foi um espaço de conhecimento compartilhado e vivenciado. Foram mais de 20 cursos para adultos, jovens e crianças. O evento teve como destaque a participação do médium de Uberaba, em Minas Gerais, Alaor Borges, que ministrou o tema principal do evento, mediunidade. Alaor possui mais de 15 livros escritos, entre eles Nossa Nova Caminhada, psicografia de jovens que desencarnaram no incêndio da Boate Kiss em 2013, na cidade de Santa Maria, região do Rio Grande do Sul. Participantes ouviram do médium como a mediunidade foi manifestada na vida dele e os casos mais interessantes observados por ele desde a década de 80. Para a organização do encontro, o evento ocorreu dentro do esperado e com um diferencial, que foi a temática central, que atraiu novas pessoas. O evento foi um sucesso. Nós conseguimos atingir, primeiramente, o público que a gente almejou, que eram cerca de 800 pessoas. Conseguimos trabalhar em todas as áreas que era a proposta, atingimos as áreas necessárias. Nosso trabalho assistencial agora de manhã foi excepcional. Fizemos mais de 14 práticas assistenciais diferentes. No encontro também foi a oportunidade de colocar a teoria em prática. Todo o conhecimento aprendido em sala de aula deu lugar às ruas de Várzea Grande, hospitais, bairros próximos e postos de assistência do município. Práticas como a campanha Alta de Souza de esclarecimento Chico Xavier e Jesus no Lar tomaram as ruas da cidade. Ao todo, 264 caravaneiros espalhados pela região entregaram 2.352 mensagens, visitaram 623 lares, emprestaram 31 livros, distribuíram 25 evangelhos e realizaram 5 cultos do Evangelho do Lar. E os jovens visitaram unidades de saúde da cidade industrial, além da doação de cestas básicas e pratos de sopas. Desse modo, esse enorme encontro fraterno irradiou luz, paz, harmonia, conhecimento e amor aos nossos semelhantes. Gente, agora nós vamos ouvir uma música maravilhosa. A música eleva, a música nos conecta com o plano superior. Vamos ouvir? Olha que bacana. Todo mundo foi criança, ser tão frágil e sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o Evangelho guardado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do Mestre que aconselha a semelhança, como a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? Estamos chegando em mais um final do nosso programa Encontro com a Espiritualidade. Mais uma vez queremos te agradecer pela sua audiência, por você estar
conectado conosco aí. Nós temos também nas redes sociais, no YouTube, você pode assistir esse programa. Nós temos, você digita lá Vantuil de Freitas e você vai ter isso tudo gravado e você pode assistir, mandar para um amigo se você achou interessante, tá certo? Então nós vamos aqui agora agradecer você e vamos finalizar pedindo a fluidificação da nossa água. E que Jesus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos então à nossa prece. Deus de amor e bondade, derrame sobre todas as águas que nesse instante recebem essas vibrações de amor e de esperança, colocando aí, Senhor, o remédio para as nossas dores, para as nossas angústias, para a nossa tristeza. Que o Teu amor, Senhor, possa transformar essa água em medicamento para as nossas almas. Graças Te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Até semana que vem.